gente! Eu sou a Dai, a sereia intuitiva, e vamos descobrir a previsão da sua semana com os aprendizados da semana e 5 fatos importantes que vêm aí. Trouxe 2 opções diferentes. Opção número 1 é a cianita azul e opção número 2 é a pedra sodalita. Enquanto vocês decidem aí, já vou tirando a mensagem inicial com os deuses gregos. Vamos entender como será a sua semana. Deusa Ártemis traz boas notícias, hein? E muita independência, autonomia e individualidade, né? Vamos lá. A deusa da caça. Encontre sua força na conexão com a natureza e na confiança em sua própria intuição. Como a deusa da caça, você é capaz de perseguir seus sonhos com precisão e determinação. Então, parece que nessa semana você estará no dia de caçadora, né? Caçadores aí, nesse momento, tá? Então, assim, tem coisas essa semana que você vai ter que fazer. Essas coisas têm mais a ver com as suas responsabilidades, com as suas questões pessoais. E geralmente, quando essa deusa aparece, principalmente quando eu pego esse oráculo, ela me traz uma vibe como se fosse assim: olha, você vai estar lá fazendo suas coisas e algumas pessoas vão ficar assim: ei, peraí, faz de outro jeito. Ei, peraí, me dá atenção aqui. Ei, para aí um pouquinho, faz aqui o que eu quero que você faça. E aí, esse não é o problema. Às vezes até é, né? Mas esse não é o maior problema. O maior problema é quando você vai fazer algo que você não quer fazer por outra situação ou por outra pessoa. Então, gente, é uma semana muito importante de você perceber o seguinte: eu sei que, sei lá, aquela pessoa quer que eu faça alguma coisa por ela. Se eu puder e quiser fazer, eu faço tranquilamente. Mas se eu não puder e se eu não quiser fazer, eu vou mostrar: olha, não estou aberto ou aberta para isto, né? A deusa Ártemis, ela vivia de um jeito muito diferentão na época grega dela, né? E ela foi uma deusa virgem que cuidava das florestas, principalmente à noite, porque ela é considerada uma deusa da lua também. Então é como se você fizesse coisas no seu canto, de forma discreta, de forma reservada, e ao mesmo tempo, o que pode te atrapalhar são os caçadores dessa floresta, entre aspas, né? Então é como se tivesse na sua vida, você fosse a deusa Ártemis e tivessem caçadores querendo ameaçar seus bichinhos, querendo desmatar sua floresta, querendo tirar o seu sono, entendeu? E aí você vai ter que fazer o quê? Botar limites, né? Só que a deusa Ártemis, embora às vezes seja meio difícil, né, botar limite, mas assim, ela mostra o seguinte: olha, a sua individualidade, a sua autonomia, ela precisa ser preservada. E quem aceitar e ficar tudo bem com isso é porque gosta de você de verdade. É porque quer permanecer na sua vida. E quem não respeita, né, quando você não pode ou quando você não quer alguma coisa, é o tipo de pessoa que geralmente não vale a pena você manter por perto, porque essa pessoa vai ficar encrencando com as coisas que você gosta de fazer, com as coisas que você quer fazer. Outra coisa é você também não ser um caçador na vida de uma Ártemis, né? Você não ser essa pessoa que tá vendo que tem alguém ali fazendo as coisinhas dela, do jeitinho dela, e você querer ficar interferindo de uma forma que não convém, que não compensa, ou então que você pode ameaçar aqui, né, a individualidade da pessoa, a independência da pessoa. Não vai ser legal essa semana, tá? E nem nunca, né? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar a seguinte frase: eu preservo a minha autonomia e independência. Isso é muito importante, gente, principalmente nos relacionamentos com outros seres humanos sapiens, tá bom? Vamos para a opção de número 1, cianita azul. Vamos entender quais serão os seus aprendizados da semana. O que você vai aprender de bom nessa semaninha? Olha aí, gente, tô falando dos seres humanos sapiens, que eles gostam, né, de interferir em certas coisas que não cabe, gente, não cabe. Ó, não cabe, hein? Ih,
Então, assim, alguém, tipo assim, parece que essa semana você vai ter um little problema com pessoinhas que são muito mandonas. Vai ter, gente. E assim, essas pessoinhas existem, né? E geralmente uma pessoa, ela não se sente à vontade de querer mandar nas coisas do outro ou de querer mandar no outro com qualquer pessoa. Tem gente que essas pessoas mandonas aqui nem se criam, entendeu? Nem tentam chegar perto. Mas, infelizmente, né, eu já vou te avisando que você tem algum tipo de perfil onde esse tipo de pessoa meio mandona, meio dominadora, tá? Olha pra você e pensa assim, vou tentar dominar essa pessoa, vou tentar dominar o que ela tem, vou tentar dominar a rotina dela, vou tentar dominar aqui o trabalho dela, os projetos dela, vou tentar mandar nela. Isso que eu vejo aqui. E aí você me fala o seguinte, meu Deus, essa pessoa me odeia? Como assim ela vai fazer isso? Eu te digo, não te odeia, essa pessoa te adora. Olha só, gente, que coisa, né, controversa, porque assim, às vezes a gente acha que uma pessoa quer dominar a outra para fazer mal para ela. E muitas vezes a pessoa faz isso porque ela quer aquela pessoa, entendeu? Porque ela quer manter aquela pessoa sob o domínio dela. Porque ela quer que aquela pessoa goste dela. Então, gente, cuidado. É uma semana horrível, horrorosa para forçar conexões. Horrível. Não vai dar certo. Não faça isso. Pelo amor de @Deus. Isso é muito ruim. Então, assim, cuidado. Porque ou você vai estar nessa sintonia e você vai achar que é normal fazer isso, não é normal. Ou então você vai estar, né, percebendo alguém ou várias pessoas, pode ser várias pessoas também, tá? Vindo até você de uma forma mandona, autoritária, dominadora, e você vai ter que falar assim, ei, calma aí, não é bem assim que a banda vai tocar, não. Vamos pelo menos negociar, vamos pelo menos ver se a gente tá aberto ou aberta para uma compreensão, né? Se, por exemplo, a pessoa, ela não chega falando assim, olha, vai lá e faz isso. Tipo assim, ei, você nem quer saber se eu tô bem, nem quer saber se eu gosto disso, nem quer saber se eu estou aberto ou aberta a isso. Que papo é esse, entendeu? Gente, isso é uma coisa muito importante, tá? Principalmente na intimidade, pessoas que você tem mais intimidade. Porque as pessoas que a gente não tem muita intimidade, tipo assim, vai com @Deus, né? Agora, as pessoas que a gente tem intimidade, as pessoas sofrem esse dilema também e não é fácil de lidar quando elas gostam de alguém e a pessoa tá tentando dominar. A pessoa tá tentando exercer ali um poder sobre você, que na cabeça dela, ela vai se sentir mais segura se ela fizer isso. Mas você vai ter que mostrar o seguinte, olha, você não precisa me dominar para eu gostar de você. Você não precisa ficar me agradando para depois jogar na minha cara, né? Umas coisas tipo assim. Porque, infelizmente, essas coisas acontecem e são terríveis, né? E uma coisa também dessas relações é que as duas pessoas, elas não estão dispostas, às vezes, a enxergar o lado uma da outra. Por exemplo, uma pessoa que ela é mandona, ela começa a querer exercer poder na vida de alguém que ela gosta, a pessoa que tá recebendo isso, ela fica mal, ela não fica bem, né? Ela começa a se reprimir, ela começa a se chatear, ela começa a achar que a outra pessoa tá fazendo isso por mal, e ela acaba não entendendo qual é a real necessidade da pessoa que está exercendo esse poder. E aí, quando ela entende que a pessoa que tá tentando dominar ela, na verdade, essa pessoa só quer sentir que você não vai embora, sentir que você vai dar uma certa segurança para ela. Não estou dizendo em todos os casos não, tá? Mas alguns pode ser, porque aqui tem cartas muito emotivas, né? Olha só, os enamorados, 10 de ouros, 10 de copas. Então, gente, tem sentimento sim, tá? Tem sentimento sim. Eu não sei se isso te assusta ou te conforta. Mas aqui é como se a pessoa quisesse botar as garras em você, ou você quisesse botar as garras em alguém. E aqui o tarô já fala assim, epa, vamos parar com esse negócio de botar as garras nos outros, entendeu? De querer ficar falando, ai, não sei o quê, vou fazer isso pra você porque eu quero que você me ame. Vou fazer isso pra você porque eu quero que você me sirva. Gente, não é assim. Não entrem nesses tipos de relações, não façam isso com as pessoas, porque isso é cobrança, exigência. E assim, as cobranças emocionais, elas têm um impacto muito grande. Não vale a pena fazer cobrança emocional, principalmente em cima de gente que você gosta. Quando você gosta de uma pessoa de verdade,
você deixa ela para ser do jeito que ela é, entendeu? Você respeita o jeito dela de ser e você chega nela de forma diplomática. Você não vai chegar nela quebrando o pau, sabe? Você vai chegar nela falando, olha, tal coisa faz eu sentir que você tá me dominando de um jeito que parece que eu não posso fazer o que você não quer. Então, assim, a gente pode conversar sobre isso. Eu quero ter outras atitudes. Tem como a gente resolver isso sem virar um grande rendezvous, entendeu? Sem virar, nossa senhora, um grande pé de guerra, né? Olha, não vai ser fácil não, turma. Já vou logo te avisando. É difícil, viu, lidar com isso aqui. Gente aquariana, né? No meu lugar de fala, por exemplo, tipo assim, é um pouco, sabe, é um pouco menos difícil, assim, enxergar. Porque algumas pessoas, às vezes, passam por isso e não enxergam, né? Podem ter dificuldade de enxergar que estão recebendo isso de alguém que gostam, ou então que estão fazendo isso com alguém que gosta, e a pessoa só se afasta, a pessoa não se aproxima. Vamos ver. 5 fatos importantes que vão te acontecer essa semana. E olha, pode ser uma semana de briga, viu? Alguns conflitos aí em algumas relações, porque tem gente que não tem paciência com isso e fica querendo tudo do jeito dela, né? E aí, quando a pessoa tem paciência para conversar e para respeitar o limite, é claro que as coisas fluem. Só que os seres humanos, né, têm suas complexidades. Então, olha, gente, aqui na mesa já veio um casal, né? Um casal que vai estar bem essa semana. Esse casal podem ser amigos também, tá? Pode não ser só vida amorosa, pode ser aqui uma dupla de amigos, uma dupla de colegas que se gostam. Tem alguma relação na sua semana que vai ser muito boa pra você, né? Vai te trazer felicidade, vai te trazer satisfação. Ou então você vai se sentir bem tratado ou bem tratada. E quando isso acontecer, é importante você observar que isso existe, né? Porque, por exemplo, quando vier uma pessoa querendo te dominar, querendo mandar nas suas coisas, querendo, sabe, de alguma forma ali te prender em alguma questão, né? Te deixar ali com uma pendência, com uma cobrança, alguma coisa assim, você tem que lembrar sempre que outras pessoas não fazem isso, entendeu? Você tem que lembrar sempre que quem não faz isso é bem melhor você manter na sua vida do que quem faz isso. Porque quem faz isso vai acabar dominando, vai acabar sufocando, sabe? Vai estourar o negócio e vai voar toda a merda no ventilador, entendeu? Eu acho que todo mundo já passou por alguma coisa nesse sentido, tá? Vamos ver, qual é a sua relação que vai ser boa e harmoniosa essa semana? Olha, tem a ver com conversas, né? Então, assim, são conversas boas. Gente. E é aquele negócio também, né? As relações, elas se sustentam com diálogo mesmo, gente. Não tem jeito, sabe? Quando você realmente quer durar com alguém, você precisa estar aberto ou aberta a ouvir o que essa pessoa tem para falar, se ela for respeitosa com você, né? E também da pessoa ouvir o que você tem para falar, se você for respeitoso ou respeitosa com a pessoa. E tem momentos que são difíceis, tem momentos que são tranquilos, tem momentos que são pesados, tem momentos que são mais leves. E aí, a forma flexível que você vai lidando com isso é a forma que você consegue fazer uma relação durar ou não. Só que você só faz a sua parte. Então, aqui fala, ó, conversa é tudo, tá? Aqui parece que realmente a forma que você vai se comunicar com essa pessoa vai mostrar pra você, olha só como isso aqui é melhor, né? Como isso aqui dá mais certo, esse tipo de conversa é importante, ser honesto ou honesta, né? Mas sempre com respeito, gente, porque ser honesto ou honesta fazendo 500 críticas pra pessoa é pedir pra pessoa se fechar e ficar com raiva de você, né? Vamos lá. Segundo fato. Olha, gente, desbloqueio financeiro. Olha como tá vindo essas mensagens aqui no canal, hein? Tá com uma vibe de prosperidade positiva pra você essa semana. E aqui fala pra você, ó, confia e não para,
né? Porque aqui pode ser que você fique assim, ai, será que vai melhorar? Será que eu vou conseguir? Aqui o Ás de Ouros também traz possibilidade de novos empregos para quem estiver, né, buscando novas oportunidades. Gente, são caminhos abertos na vida profissional. Só que essa enforcada que veio aqui, ela fala para você, às vezes você não quer enxergar, ou então às vezes você pode estar com uma mentalidade assim de você ter medo de investir naquilo que precisa, ou de você ter medo de não dar conta. E aí você respira e você dá um passo de cada vez, tá? Um passinho de cada vez, as coisas se resolvem. Se você não conseguir fazer alguma coisa, você vai ter que se acolher, porque você não é um robô, entendeu? Você vai conseguir fazer o que dá para você fazer. Mas tem uma energia positiva de desenvolvimento profissional e crescimento profissional também nessa semana, tá? Cuidado aí com pensamentos negativos que podem te atrapalhar no campo profissional. Cuidado aí com a síndrome, né, de impostor que eu falei também no vídeo de ontem, da Tropa do Almoço do Sabadão do Calabreso. Vamos lá. Terceiro fato. Nossa, mais mensagens de trabalho? Gente, é que eu tô vendo assim. Parece que o seu trabalho, ele vai estar na boca do povo, né? Parece que assim, vão ter várias pessoas falando sobre o seu trabalho, tá? Tem algum tipo de comunicação aqui que você vai ficar sabendo. Talvez apareça aí nas fofocas de amanhã, tá? Deixa eu ver, porque aqui pra mim tá muito neutro, sabe? É como se eu visse pessoas comentando sobre o seu trabalho, mas de uma forma neutra. Ou comentando sobre alguma habilidade sua, tá? Talvez não seja sobre o seu trabalho, mas seja sobre alguma habilidade que você andou fazendo, que você sabe fazer. Deixa eu ver aqui, que conversas são essas? Ah, são conversas boas. Nossa, olha só que interessante, porque esse 10 de espadas aparece aqui, a única carta mais negativa, é como se as pessoas estivessem falando assim que o seu trabalho, ele traz algum tipo de alívio emocional. Ou então a sua habilidade, né? Podem falar que você é uma pessoa que consola os outros como ninguém, entendeu? Podem estar falando assim, caramba, essa pessoa ela sabe lidar muito bem com questões emocionais. Essa pessoa me deixou muito feliz. Às vezes você não trabalha com coisas que envolvam sentimentos de forma direta, né? Mas o seu empenho, ou então o seu trabalho, as suas atividades, faz com que a pessoa se sinta melhor. A pessoa fica com bem-estar, fica tipo assim, nossa, que delícia o que eu fiz com essa pessoa aqui no trabalho, porque isso me deixou melhor. Olha só, isso tirou algum sofrimento de mim, tirou alguma angústia. E, gente, no trabalho, realmente, as pessoas estão procurando resolver realmente os problemas delas, né? Estão buscando aqui resolver coisas que estão pendentes na vida delas. Então, quando você se esforça mesmo para dar o seu melhor, para tentar resolver, isso já é visto como algo positivo, né? Às vezes você resolve, às vezes não, sei lá, depende do caso. Mas mesmo assim, quando a pessoa vê que você se esforça, que você tá ali, tipo assim, olha, eu vou tentar, vou fazer o que eu consigo, e a gente vê o que vai dar, a pessoa já fica feliz, né? A pessoa já fica assim, nossa, que bom poder confiar em você, né? Da forma que você é. Isso aqui tem a ver com seu trabalho ou suas habilidades, tá bom? Vamos lá. Quarto fato. Olha, gente, quarto fato é você assim, ó. Estou fechado ou fechada para sobrecargas. Olha que interessante. Olha que glória. Então, gente, isso aqui é bom, tá? Você vai perceber essa semana que vão acontecer várias coisas que envolvem o quê? Os seres humanos, né? Eu lembrei de um vídeo que eu vi no TikTok que eu até republiquei esses dias. Que era, enfim, aquela... Eu não sei se eu posso falar o nome dela, né? Porque eu sei que ela já falou que ela não gosta muito de ser citada. Mas é uma mulher que ela faz muitos memes, tem muito meme dela. E ela fala bem assim, mas, gente, o que esperar de um ser chamado humano, sabe? É como se ela falasse assim, você só pode esperar coisa ruim. Mas, enfim, é mais engraçado do que parece, tá? Acho que o jeito que eu tô falando talvez não seja tão engraçado. Mas, o que acontece? Aqui é como se você fosse perceber assim, tô sentindo um cheirinho de sobrecarga desnecessária,
Tô sentindo um cheirinho de gente colocando culpa desnecessária aqui na minha cabeça, nos meus ombros. Tô sentindo aqui uma vibe de sobrecarga que eu não vou querer. Porque, ó, você não vai querer, tá? Você vai acabar tendo atitudes aqui que você vai perceber assim, nossa, quando eu ajo desse jeito, eu não me sobrecarrego. E aqui fala o seguinte, realmente, não é para você se sentir disposto ou disposta a se sobrecarregar por certas relações. São todas as relações? Não. Nem todo mundo traz essa sensação de sobrecarga pra gente. Mas quando alguém traz, é importante a gente entender que a gente não precisa carregar isso. Principalmente quando você já tá numa fase inflamada, né? Inflamada, assim, na verdade essa palavra não é muito boa, né? Mas como se fosse assim, como se você já estivesse numa fase que não tá sendo fácil lidar com tudo que você carrega. Aí chega alguém e quer colocar mais carga nas suas costas, você vai falar assim, olha, comigo não. Com outra pessoa você faz, mas comigo não, né? E aqui fala assim, ó, você vai estar correto ou correta neste pensamento e nessa atitude, tá? Vai ser importante mesmo você fazer esse corte e botar esse limite, porque, né, não me parece que vão querer carregar suas cargas. Aí você tem que carregar dos outros? Não é bem assim, né? Vamos para o quinto fato. E é aquilo, né? O que esperar de um ser chamado humano? Ai, gente, perdão, viu? Eu não me aguento com esses memes, não. Vamos lá. Quinto fato. Cavaleiro de Ouros, uma pessoinha aqui bem materialista, né? Temos aqui uma pessoa prestativa e materialista que estará apegada a você nessa semana. Então, essa pessoa, a gente vai marcar presença, vai falar contigo, vai te mandar mensagem, vai querer curtir suas coisas, vai querer te apoiar, vai querer chamar sua atenção. Se você sentir que essa pessoa tá demais, para alguns casos aqui pode ser que essa pessoa exagere um pouco, porque o 4 de ouros é tipo assim, nossa, que ânsia de cuidar da sua vida, né? É uma vibe que a pessoa, ela faz isso, mas é porque ela realmente está querendo, tá? Não é porque ela está com intenções ruins. Mas o 4 de ouros é um apego um pouco sufocante. Eu espero que para a maioria não seja, né? Espero que para a maioria seja apenas você vendo que a pessoa tá ali, né? Que a pessoa tá querendo saber, você tá querendo, né? Se importar com você, tá querendo aqui cumprir. Inclusive, se for alguém que tem que cumprir responsabilidades contigo, olha, vai cumprir sim, viu? E vai cumprir até de uma forma talvez muito certinha, muito corretinha. E é claro, né? É porque você é um bibelô precioso. Então, você não é qualquer um ou qualquer uma para esse tipo de pessoa. Mas se você achar que a pessoa tá sufocando, né? Dá um passinho para trás, respira fundo, porque aqui não precisa brigar com essa pessoa não, tá? Essa pessoa aqui, ela tá de boa, assim, para te ouvir, você não precisa surtar com esse tipo de pessoa, não. Deixa eu ver. Quem é esta pessoa? Olha aí, Ás de Copas. Ai, gente, não surta com essa pessoa não, tá bom? Se eu puder, né, ter algum tipo de influência nisso. Olha só, aqui fala assim. Esta pessoa, ou este tipo de pessoa, vai querer favorecer você essa semana e vai querer cuidar de você ou vai querer cuidar das suas coisas. Às vezes, gente, as pessoas tentam nos dominar desse jeito também, tá? Isso aí também é um jeito de dominação. Como se a pessoa ficasse assim, ah, você já comeu? Ah, você quer que eu prepare alguma coisa pra você? Ah, você quer que eu te dê um dinheiro pra você comer alguma coisa? O que você tá precisando? Ah, eu conheço não sei o que, pode te ajudar. Tipo assim, é um tipo de pessoa que vai estar bem prestativa ou prestativa mesmo. Só que não é de uma forma ruim, mas a pessoa vai estar apegada, vai estar controladora, vai estar ciumentinha. E assim, é uma pessoa... tá com uma vibe aqui dos caçadores, né? Caçadores da florestinha da deusa Ártemis. Pra quem não entender essa frase, assiste a mensagem inicial, tá? Porque assim, é como se essa pessoa tivesse uma vibe de caçador da sua florestinha, que é como se a pessoa não quisesse te atrapalhar, mas a pessoa quer estar por perto. Ela quer ficar ali te observando, ela quer saber ali de você, né? E aqui fala pra você, olha, se você botar limite, essa pessoa vai entender. Ela vai ficar de boa. Ela não é o tipo de pessoa que vai ficar dando chilique quando você, sabe, diz um não, alguma coisa assim, ou deixa pra depois, sabe? É um tipo de pessoa que está disposta ou disposta
a ficar próximo de você, né? Ficar aí te rondando de alguma forma, de uma forma também muito prestativa, tá? E é claro, né, para alguns casos existem aqui segundas e terceiras e quartas intenções sim, tá? Não vou dizer que é para todo mundo, não. Mas existe sim alguns casos aqui que tem atração física também junto, tá? Vamos lá, então, encerrar o grupo 1 com os deuses. Ui, Zeus, ai meu Deus, não gostei não, hein? Ih, Morfeu. Bom, pelo jeito, né, saíram muitas coisas positivas, eu acho que o Zeus veio num sentido positivo também. Mas eu também vou lembrar o lado negativo dele, que me assusta um pouco, tá? O deus do trovão e do céu. Assim como os trovões ecoam pelo céu, lembre-se do seu poder interior. Você é capaz de superar qualquer tempestade que encontrar em seu caminho. Gente, o Zeus, ele é praticamente implacável, né? É muito difícil bater de frente com uma pessoa dessa. E aqui fala que você tem um poder nas mãos também, né? Quando você está fazendo as suas coisas com respeito, né? Do jeito que você consegue, dando o seu melhor dentro das suas limitações humanas, você fica implacável também, sabe? Quando você foca naquilo que importa mesmo e você consegue selecionar melhor as coisas que te atrapalham ou as coisas que não te agregam, você só cresce, você fica fortão ou fortuna. Olha só como Zeus está aqui, né? Provavelmente um pouquinho anabolizado, né? Então, assim, você tem essa força dentro de você, tá? Mas o lado negativo do Zeus é que é uma perseguição masculina. Gente, o Zeus, ele perseguia as pessoas, ele castigava muitas pessoas, fazia abuso de poder com pessoas vulneráveis, ele adorava castigar humanos, fazer aquilo com as mulheres, né? Aquela coisa sem consentimento, para fazer filho só porque ele se acha incrível e ele queria ter porque quer ter filhos incríveis, né? Uma coisa assim, começa a forçar as coisas, né? Então, assim, o grande problema dele é que tem perseguição masculina na sua semana e existe uma vibe de querer exercer esse poder em cima de você. Pelo menos eu não vi ninguém aqui sendo estúpido contigo, né? Mas podem ser pessoas um pouquinho sufocantes ou que ficam, assim, muito, né? Sei lá, de alguma forma, assim, querendo exercer algum poder sobre você. E se for algo que te beneficia, beleza, por que não, né? Mas se for uma coisa que te atrapalha, que te enche o raio do saco, que te deixa pé da vida, tipo assim, dá licença, né? Que eu tenho mais o que fazer, vai cuidar aí da sua vida, me deixa em paz, entendeu? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar essa frase. Eu uso o meu poder a meu favor, tá bom? É uma semana realmente aqui que você vai perceber, né? Que se você agir dessas formas a seu favor, né? Ou então de você agir dessas formas respeitosas e preservativas, você vai conseguir muitas coisas que você quer, inclusive no seu trabalho, né? Vamos lá, opção número 2, Sodalita. O ruim também, gente, é que o Zeus, ele traz uma energia de intimidação. Principalmente intimidação masculina, sabe? É um saco. Vamos lá. Vamos para a opção de número 2. Quais serão os seus aprendizados da semana? Olha, gente, alguém que você conhece vai mudar, hein? Caramba, que mensagem forte. Então, assim, tem alguém que você conhece que é uma pessoa que não será mais a mesma de antes, tá? Essa pessoa veio representada como um rei de espadas. E aqui, gente, essa pessoa tá mudando na dor. Não está sendo no amor, não, viu? Eu sinto aqui que esse rei de espadas estava agindo de um jeito antigamente
que ele pensava assim, se eu for escrotão, né, tem alguma coisa escrota nesse rei aqui. Tipo assim, e se eu for, sabe, um seuzão, digamos assim, eu vou chegar onde eu quero, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou ter quem eu quiser na minha vida. E aí a vida falou pra ele assim, o quê? Você tá doidão? O que você anda cheirando por aí, sabe? O que tá acontecendo? E aí a vida está querendo mostrar para esse rei de espadas que não é assim que ele prospera. Não é assim que ele vai para frente. Não é agindo desse jeito. Porque assim, ou ele tem problemas com raiva, ou ele tem problemas com abuso de poder, ou ele tem problemas assim, de tipo, tudo que eu não gosto tá errado, tudo que eu gosto tá certo. Que isso, rei? Não é assim, entendeu? Tem alguma coisa aqui, pode ser uma vibe meio arrogante também, sabe? Pode ser que esse rei de espadas aqui pode ter sido uma pessoa... porque é claro, né, gente? A pessoa não nasce assim, entendeu? A pessoa acaba, né, se transformando ao longo das experiências dela. Geralmente, quando uma pessoa se torna muito escrotona, né, tem realmente muito sofrimento ali por trás também. Tem alguma coisa muito ruim por trás também. O que, né, tipo assim, explica, mas não justifica. Só que, independente disso, o lado bom que eu vejo aqui é que essa pessoa vai mudar e vai melhorar. Essa pessoa realmente está tentando mudar para melhor. E aí pode ser um tipo de circunstância que você pode desconfiar, você pode ficar com o pé atrás. Você pode achar que essa pessoa tá fazendo isso de forma forçada. Sabe quando você pensa assim, lá, tá forçando, né? Mas, gente, não tá forçando, não. Eu sinto que essa pessoa, na verdade... Sabe quando, por exemplo, assim, vamos supor que uma pessoa... ela tá jogando vôlei e ela quer jogar o vôlei chutando a bola. Não é futevôlei, futevôlei, quer dizer... futevôlei, não é futevôlei, é vôlei. Aquele que é só com os braços, só com as mãos, né? Não pode tocar o pé na bola. Aí é como se essa pessoa quisesse ficar jogando vôlei desse jeito. E aí a vida tá mostrando o seguinte, você não vai cantar de galo desse jeito, não. Ou você joga vôlei do jeito certo, porque isso tem regras, né? Ou então você sai daí e vai jogar futevôlei. Você não vai ficar agindo desse jeito com essas regras. Não vai dar, entendeu? E aí esse rei de espadas tá tipo assim, putz, é mesmo, né? Tem alguma coisa que esse rei de espadas está percebendo, não está dando certo, entendeu? Tem alguma coisa na vida dessa pessoa, para a maioria deve ser um homem mesmo, mas pode não ser, tá? Pode ser uma pessoa que tem esse jeitão assim, sabe? Mais frio, uma pessoa meio ogra, uma pessoa muito bruta, uma pessoa assim escrota mesmo, sabe? Tem um lado meio escroto mesmo nessa pessoa aqui, e isso tem a ver com coisas que ele também viveu, né? A forma que ele foi tratado, a forma que ele foi criado. E aí, quando ele chega criado desse jeito, num lugar que não tem nada a ver com isso, aí a vida mostra assim, se você não abaixar a sua bolinha, você só tem a perder. Vamos ver. O que está fazendo aí essa pessoa mudar? O que está rolando na vida dessa pessoa? Só para dar uma investigadinha básica. Ixi. Olha, gente, o ponto fraco dessa pessoa é o reconhecimento, né? Então, olha isso, meu Deus. Nossa, agora quase me deu dó, quase. O que acontece? Essa pessoa tem um ponto fraco chamado autoimagem. E assim, gente, na verdade, todo mundo se sente mexido quando algo acontece contra a nossa autoimagem, contra a nossa reputação. Todo mundo se sente mexido de alguma forma. Algumas pessoas surtam com isso, né? Outras pessoas não surtam com isso, mas não é incomum, né? Qualquer pessoa sentir que esse pode ser um ponto fraco mesmo. Então, existe aqui uma questão que essa pessoa tá pensando assim, cara, eu não quero ter uma imagem ruim, sabe? Eu não quero passar essa energia para as pessoas. Eu acho que eu fiz muita coisa que eu não deveria ter feito, mas a pessoa não sabia antes, né? E assim, às vezes a pessoa, quando ela sofreu o que ela aprendeu a fazer, normalizaram, ninguém protegeu, ninguém defendeu, ninguém ensinou, sabe? Uma coisa meio assim. E isso acontece muito mais do que a gente pode imaginar. Então, assim, estou falando isso porque é importante a gente ter uma certa compaixão, tá? Porque, gente, essa pessoa não vai ser como antes. E essa pessoa vai perceber o seguinte,
Eu quero ter uma visão boa de mim mesmo também, sabe? Eu também não quero assim, que só as pessoas me enxerguem bem. Eu também quero me orgulhar de mim. Eu também quero gostar de quem eu sou. Então, olha só, no fim das contas, acaba se tornando algo bonito. Mas eu não sei se aqui está falando de algum crápula que te fez muito mal, ou se isso está falando, né, de pessoas aí... Aqui me veio aquela vibe daquela música, Primeiros Erros, acho que chama Primeiros Erros, né, do Capital Inicial, aquela música super conhecida, que é como se ele falasse assim, nossa, se eu soubesse, eu já teria mudado isso, né, se eu tivesse esse entendimento que eu tenho hoje, eu teria feito diferente no passado. E é verdade, tá? Não saíram cartas mentirosas aqui, não. Mas saíram cartas muito preocupadas com a autoimagem, com o reconhecimento, essa questão de querer se sentir bem visto, querer se sentir aceito nos lugares que frequenta, e não de ficar tendo aquela reputação de ser um escroto, né? Vamos lá. 5 fatos importantes que vão te acontecer essa semana. Primeiro fato... Nossa! Ih, gente, tem muito desejo aqui, hein? Nossa, várias pessoas te desejando. Olha a carta da maga. Gente, aqui você vai estar atraindo muitos olhares essa semana, viu? Se prepare aí. Não sei se você andou, né, fazendo algum banho aí secreto. Se você andou fazendo alguma abertura de caminhos ou alguma lei da atração, porque isso aqui, ó, tá com uma coisa de encantamento, né, tão forte. Muita gente aqui te olhando assim com olhos de atração e de admiração. Não vejo ninguém fazendo nada de ruim, ainda bem, né? Esse é o mínimo mesmo. Mas assim, eu fico tranquila também de ver isso, porque é o tipo de situação que a pessoa admira, mas ela não vai partir pra cima de você, ela não vai ficar pegando no seu pé, ela não vai ficar, sabe, te chavecando 24 horas por dia. Mas vai ter jogação de charme pra lá e adivinha, vai ter pra cá também. Jogação de charme pra lá e pra cá, isso que eu quis dizer, tá? Vamos ver. Quem são essas pessoas que vão se sentir encantadas com vocês? Deixa eu ver. Pode ser presencial e virtual também, viu, gente? E olha aí o tipinho que você tá atraindo. Olha aí o tipinho, gente. Ai, que tipinho, né? Então, assim... Rei de espadas e cavaleiro de ouros. Justamente as cartas... Ai, vou deixar até essa carta na frente, que era muito bonita, né? Justamente as cartas que eu acabei de tirar lá nos aprendizados. Então, assim, parece que você vai atrair para os seus caminhos pessoas que estão em processo de mudança, que elas estão deixando de ser meio escrotas, tá? Porque, assim, as pessoas que são escrotas, elas não são só isso, né? Elas também são outras coisas, às vezes. Então, assim, esse lado mais escroto está sendo transformado, está sendo lapidado, entendeu? A pessoa está percebendo que não está compensando, que ela não está sendo bem vista e que ela não está conseguindo boas oportunidades fazendo aquilo daquele jeito. Então, você vai estar atraindo nessa semana pessoas como se elas estivessem, entre aspas, convertidas, vamos dizer assim, tá? Sei que essa palavra é polêmica, mas é como se a pessoa tivesse passado por uma conversão. E essa conversão, ela veio através de perdas e sofrimento, tá? Mas você vai estar, vai estar assim, ó, de gente se atraindo aí por você, te admirando, né, se sentindo encantados por você, e são pessoas que têm um passado meio condenável, tá? Vamos lá, segundo fato. Olha, gente, que interessante, na minha cabeça veio uma frase assim: não se distraia com aquilo que não te serve. Cuidado, tá? Porque é uma semana que parece que você vai ter oportunidade de se distrair com coisas que você vai ficar assim, nossa, isso aqui tá me atrapalhando. Principalmente quando algo te distrai, olha isso, de cumprir as suas responsabilidades pessoais. Porque, né, gente, haja coisa também para cumprir na semana que você sabe que você precisa de uma atenção especial ali, que você precisa de uma concentração. Então aqui fala, olha, a energia da concentração, ela precisa ser sagrada para você essa semana. O que pode ser um problema para pessoas que têm uma vibe meio TDAH, né? Sei que não é fácil, não é simples assim,
Mas para quem puder aí, se esforce para manter o seu foco naquilo que realmente te coloca nos eixos, te coloca nos trilhos, tá bom? Te coloca nos caminhos certos. Porque vai ter coisa querendo te distrair, vai ter coisa querendo te atrapalhar, querendo tirar você da sua rota. E aqui pede para você não sair da sua rota por causa de distrações, tá bom? Vamos lá, terceiro fato. Outra coisa também, ainda falando aqui do segundo fato, essas distrações são coisas que fazem você querer agir muito rápido e no calor do momento, tá? Então aqui fala, olha, essa semana quando você estiver querendo agir por impulso ou prometer alguma coisa no calor do momento ou querer fazer alguma coisa muito intensa, muito rápido, não vai ser coisa boa, não vai dar um resultado positivo para você. Tome muito cuidado, tá bom? Essa é a linha de raciocínio que eu enxergo aqui. Outra coisa, terceiro fato é prestígio, tá? Só que, gente, aqui eu tô sentindo mais uma vibe de prestígio espiritual do que físico, sabia? Tem alguma questão essa semana que você vai se sentir assim, muito protegido, muito admirado, muito seguro ou segura. Isso aqui pra mim também é uma energia de segurança. E também, se você precisar fazer uma escolha difícil essa semana, você vai ser muito bem encaminhado ou encaminhada para a melhor escolha. Tem alguma escolha essa semana que vai te trazer vitória e que não vai ser algo assim que você vai estar perdidão, sabe? Vai ser algo que você vai olhar, olha aí, Ás de ouros e 9 de ouros. Você vai olhar e você vai ficar assim, é isso que eu vou fazer. É nesse caminho que eu vou seguir. É esse tipo de coisa que eu tô querendo pra minha vida, sabe? Uma sensação meio assim. Então aqui fala pra você, fique em paz e sinta-se reconhecido ou reconhecida, principalmente espiritualmente essa semana, tá? Independente se você segue ou não alguma religião, independente das entidades, né? Das nossas @entidades que você acredita e tal, vai ter algum sinal espiritual essa semana falando pra você assim, ó, essa escolha aqui é a escolha que você tem que fazer, sabe? É esse o caminho aqui que vai te trazer algo bom, que você sabe que vai ser bom mesmo. Não é algo assim escondido, olha a carta do sol. É alguma coisa, na verdade, muito exposta. É alguma coisa, assim, muito mostrada, né? E eu gostei muito dessa vibe, porque... Não sei por que me veio uma vibe, assim, de ciganas, né? Tá como se fosse assim, ciganas tentando ter algum tipo de acesso intuitivo em relação a você, querendo te mostrar, né, intuir um caminho para você nesses próximos dias. Pode ter a ver com prosperidade, pode ter a ver com reconhecimento público, pode ter a ver com a sua aparência, pode ser você querendo mudar de visual, não sabe por quê, né? Eu não sei porquê, não sei explicar, mas parece que tem algum tipo de intuição cigana nos caminhos aí, principalmente de ciganas mulheres mesmo, tá? Vamos lá, quarto fato. Olha, no quarto fato aqui, tem uma mulher que você vai lidar com essa mulher essa semana. Gente, essa mulher, ela não está bem, mas ela tá fingindo que tá bem. E para alguns aqui é uma mulher casada, tá? Rei e rainha de ouros, né? Porque assim, ou então ela tá querendo, tipo, estar bem com alguém que ela não está bem, tá? Só que assim, essa mulher te adora, gosta muito de você. Essa mulher não tem algo, pelo menos assim, eu vou tirar mais carta, né? Antes de eu afirmar isso. Mas não me parece que ela tenha alguma relação negativa sobre você, sabe? Só que me parece que essa mulher, como ela veio aqui com essa rainha de ouros e o 10 de ouros, é como se ela estivesse querendo viver algum tipo de fantasia romântica de casamento, tá? É uma mulher que ou ela é casada ou ela sonha em se casar. Tem algum tipo de sonho, assim, casamenteiro na vida dessa mulher que infelizmente não é real, tá? Seria muito bom se fosse, mas não é real. E eu sinto que ela tende a se decepcionar com isso. Ela tá querendo buscar algum tipo de fantasia relacionada a casamento, que quando ela chega na prática, é totalmente diferente do que ela achou que seria, sabe? Não vai ser do jeito que ela espera. E ela vai falar com você. Pode ser que ela te conte alguma coisa assim, pode ser que ela se expresse com você sobre isso. Deixa eu ver, quem é ela?
Nossa, gente, isso mesmo. Nossa, é complicado, viu? Porque assim, sabe, uma sensação como se você, de fora da situação, você percebesse assim, caramba, o que essa mulher está querendo não é algo realista, sabe? É algo que ela acha que é bom, mas isso pode trazer, olha aí o Rei de Ouros de novo. Isso pode trazer complicações complicadas, né? Como é que eu posso dizer? Eu vou até tirar mais cartas sobre isso, deixa eu entender. Qual é a complicação que está por trás disso na vida dela? Porque eu sinto que não é uma coisa assim genérica, não, sabe? É alguma coisa específica, deixa eu ver. Qual é o problema que está por trás aqui desse sonho casamenteiro dela? Ai, gente, carência. Putz. Nossa, agora me tocou mais ainda essa situação, porque assim, ela acha que ela só vai se sentir amada se ela permanecer casada ou se ela tentar fazer o casamento dela dar certo, tá? Porque infelizmente muitas mulheres se desgastam muito para conseguir se casar, né? Já é uma jornada para conseguir se casar. E aí depois que se casa, elas acham que vai ser melhor, que vai ser mais gostoso, que vai ser mais bonito. Ou então que ela vai se sentir mais feliz, que ela vai se sentir amada. Isso aqui é muito forte, uma carência de amor. Muito, muito forte mesmo. E aí na vida dela, ela não está enxergando que o amor também pode vir de outros lugares. Nesse momento, ela tá achando que o amor só existe no casamento, entendeu? E aí, ou ela quer casar e não está conseguindo casar, ou ela está desesperadamente querendo se sentir desejada pelo marido porque parece ser uma mulher bem heterossexual, conservadora, tá? Parece que é uma mulher que ela tem uma vibe assim, mais conservadora mesmo, né? Nos conceitos dela, porque parece que ela tá com a mente meio fechada. E olha, gente, às vezes é difícil, né? Tipo, tentar colocar uma mentalidade mais ampla, ou então mostrar para essa mulher outras possibilidades. Porque, por exemplo, quando uma mulher centraliza demais o casamento na vida dela, tudo que acontece nesse casamento é um impacto muito gigantesco na vida dela. E dá pra ver que geralmente nesse tipo de casamento, ou nesse tipo de relacionamento, o impacto para o homem, né, num casamento hétero conservador, por exemplo, o impacto para o homem não é tão forte quanto o impacto para ela, porque para o homem a prioridade dele é o trabalho, né? E para essa mulher a prioridade dela é o casamento, não é o trabalho. A prioridade dela é a vida amorosa dela. Não é o trabalho, a família dela, os amigos dela, sabe? Eu sinto que você vai ter que lidar com alguém assim e que não vai ser fácil, porque essa mulher, ela tá teimosa, ela tá fechada. Ela tá numa vibe tipo assim, eu tenho que dar murro em ponto de faca porque é isso que vai me fazer feliz. É isso que vai me trazer felicidade. E aí ela vai brotar nos seus caminhos porque parece que você vai ter que mostrar, né, pra ela que a felicidade não é só isso. Que se sentir amada não é só num casamento, sabe? Num relacionamento sério. Porque assim, ou ela já tem um casamento que está falido, ou que está vindo a falir, né? E ela pode não querer enxergar, pode ficar numa vibe tipo assim, não, mas eu consigo, sabe, reconstruir. Não, mas eu consigo fazer dar certo. Não, mas eu vou lutar por isso, né? Pode ser que ela esteja nesse tipo de mentalidade. Ou pode ser que ela não esteja casada e ela fica muito incomodada com isso. Ela fica tipo assim, eu preciso me casar, porque só se eu casar eu vou ser feliz e vou me sentir amada de verdade. E infelizmente muitas mulheres realmente acabam pensando assim, principalmente quando elas têm valores mais conservadores do século passado, né? Porque no século passado, o auge das mulheres era conseguir casar bem, entre aspas, né? Entre muitas aspas. Porque elas não conseguiam nem trabalhar, né? Não tinha nem oportunidade para isso. Tipo assim, não tinha como amplificar a vida social dela, por exemplo. E hoje em dia já tem. Hoje em dia já é diferente. Hoje em dia existe o divórcio, né? Então, assim, eu sempre recomendo para esses casos, né? Ler o livro, os livros no plural, tá? Da Valesca Zanello, porque ela fala muito bem sobre isso. O melhor livro sobre isso é A Prateleira do Amor. É uma leitura super rápida, super tranquila. O livro é fininho. Eu sempre recomendo, gente, sempre importante para a pessoa abrir os olhos, né? Principalmente para as mulheres que sofrem muito com essa energia de ter uma loucura de querer casar e de ter uma loucura assim de tipo, nossa, eu preciso ser muito amada pelo meu marido, sabe? Eu preciso que esse marido faça tudo por mim e tal. E na realidade é diferente, né? Porque essas influências também tem muito a ver com a mídia, com a cultura,
sabe, com esses valores do passado, entende? Então, assim, me parece que essa mulher está em sofrimento, mas ela não quer aceitar essa situação. Então, o máximo que você vai poder falar pra ela, porque não vai dar pra você chegar nela e falar pra ela mudar de vida, entendeu? Você vai ter que falar pra ela, tipo assim, olha, se cuida mais, né? Investe mais na sua autoestima. Lê um livrinho aí básico. Por que não ler A Prateleira do Amor? Que tal você dar uma olhadinha nesse livrinho, né? Uma coisa meio assim, sabe? Meio que ela tá precisando de apoio emocional. Porque parece que ela vai ter uma certa dificuldade de enxergar que tem alguma coisa ruim nesse sonho de casamento que ela tá tendo nesse momento, tá? Vamos lá. Quinto fato. E olha, gente, também nesses contextos é sempre importante a gente lembrar que a vida que a gente tem hoje, ela tem muito contexto histórico por trás. Muito mesmo. E tem muita coisa que mudou porque muita gente sofreu pelo mesmo motivo. Então essas coisas mudam e chegam novas leis e chegam novos estilos de vida, tá? Lembrem-se sempre desse pensamento mais amplo, mais profundo, tá? Não fiquem presos nessa questão muito superficial. É sempre importante a gente entender de onde vêm essas coisas, né? De onde vêm essas crenças, enfim, essas ânsias. Olha, outra coisa que eu vejo aqui é que você pode ter algum momento de gatilho de nervosismo, tá? E assim, me parece que esse gatilho de nervosismo, ele vem de pensamentos negativos aqui, que são relacionados à sua autoestima e que podem... Eu vou até tirar um conselho aqui, porque aqui tá meio barra pesada. Mas assim, é como se fosse um momentinho de crise na sua semana. Só que assim, a carta do carro me mostra que é uma crise passageira, né? Mas é uma crisezinha assim, não é uma previsão muito gostosa, né? Mas vai ter um momentinho aí de crise que tem a ver com, tipo assim, como se você não tivesse certeza do que vai acontecer. E aí essa crise, ela causa por uma mania de querer controlar coisas que não são controláveis. Isso aqui tá bem claro pra mim, sabe? E aqui mostra pra você que... Eu vou até tirar um conselho sobre isso, né? Mas eu sinto que você vai ter caminhos pra você enxergar isso e pra você não deixar essa crise tomar conta de você. Para você lutar contra essa crise, porque essa crise não é real. Tem alguma questão muito negativa, né? Em decepções, carências, controle, confusão emocional. Olha essa conjunção de cartas, gente, é uma conjunção terrível. 5 de ouros, a lua, o diabo e 5 de copas. Tipo assim, é difícil, mas a carta do carro mostra que isso passa. Isso é algo assim, de um momento, sabe? Que ou você amplifica isso, ou você acaba enfrentando isso. Vamos ver como você pode enfrentar este momentinho de crise da melhor forma possível. Ih, 7 de espadas, ó, autossabotagem. É, autossabotagem, gente. E vou falar mais um negócio aqui que também é desconfortável. Essa crise aqui, ela tende a acontecer porque você não está querendo expressar, assumir, tá? Eu vou ter que dizer dessa forma, gente. Tem alguma coisa nesse momento que você não quer assumir. E isso tem a ver com o seu sentimento, sabe? Isso tem a ver com o que você tá sentindo dentro de você. Então, por exemplo, vamos supor que você tá... tipo assim, decepcionado, sabe? Você se decepcionou com alguém, com alguma situação. E aí, dentro de você, você fica falando assim... Não, eu não tô decepcionado, não. Não, eu tô de boa, tô ótimo, tô ótima. Gente, o nosso corpo físico detesta quando a gente faz isso, tá? Porque começa a causar uma confusão, começa a causar um estresse, um desequilíbrio hormonal, e aí parece que, tipo assim, as coisas ficam meio fora de controle, a ansiedade bate, e aí é só ladeira abaixo, entendeu? Então, assim, tem algum tipo de crise que parece que na sua cabeça... Você tá dizendo algum tipo de mentira para si, para não assumir algum sentimento que você tem. E esse sentimento, eu diria que, tipo, na sua cabeça, é algo muito pior do que na realidade. Na realidade, é algum sentimento que vai te trazer alívio. Por exemplo, algumas pessoas evitam sentir tristeza, né? Por quê? Porque é ruim. Ninguém gosta de se sentir triste. Nossa, que delícia, né? Tirando os masoquistas, entre aspas, brincadeira. Mas assim... Digamos que tem gente que não quer se sentir triste. A pessoa foge. Ela fica toda hora assim, tipo...
Ai, não, tá tudo bem, não, tá tudo ótimo, não, eu vou ficar bem, não sei o quê. Mas às vezes o que ela precisa é dar uma choradinha, né? Tirar ali uns 15 minutinhos, não sei, dependendo, né, do tempo dela, do dia a dia dela. Às vezes ela tá precisando dar uma choradinha para ela liberar aquela tristeza e para ela conseguir enxergar as coisas sem esse ponto de vista. Porque quando a gente não libera essa emoção atrapalha a gente de enxergar as coisas de forma realista às vezes. Por exemplo, a raiva pode deixar uma pessoa muito cega, gente, muito cega. E a raiva, ela pode fazer com que a pessoa tome atitudes que quando ela deixa a raiva passar, ou então quando ela expõe essa raiva de uma forma mais saudável, né? Não quebrando tudo, digamos assim, quando a raiva passa, ela percebe, nossa, eu posso lidar com isso de outro jeito. Eu posso melhorar a forma que eu vou resolver essa questão, sabe? Então, assim, cuidado, viu? Tem alguma incoerência aqui emocional que pode te causar um momento de crise essa semana, porque você não quer assumir alguma coisa que você sente, alguma coisa que você faz, alguma coisa que você queria. E aí o nosso corpo físico, ele dá um certo bug nesses momentos, tá? E é isso, vamos aqui então encerrar esta opção com os deuses gregos. Ui, deus Atena, caracas. Nossa, olha. Vamos lá. E a deusa Atena, né, é uma filhinha aí muito inteligente dos Zeus. Vamos lá. A deusa da sabedoria. A sabedoria reside na jornada, não apenas no destino final. Confie em sua inteligência e perspicácia para enfrentar os desafios que surgirem. Gente, deusa Atena também era uma deusa virgem muito inteligente, que não se deixava levar pelas emoções de jeito nenhum. Quer dizer, mais ou menos, né? Digamos assim, emoções que atrapalhem ela de enfrentar certas guerras, porque ela é uma deusa da guerra também, né? Só que o jeito dela de fazer guerra era de fazer negociações diplomáticas. E ela usava muita estratégia para isso. Então, ela definitivamente não agia por impulso, por nada, assim, né? Quando envolvia conflitos entre os povos, tá? Porque no caso da Medusa, eu considero que ela agiu pelo ego dela e etc, né? Mas enfim, isso já são outros 500. Mas de forma geral, é uma deusa que pede para você assim, olha, vamos ser mais racional, por favor. Vamos enxergar a vida como ela é, de forma realista mesmo. Vamos ser mais estratégicos na hora de resolver problemas. Não vamos ficar agindo por impulso, chutando o balde, buscando o balde toda hora, sabe? Vamos aí tentar manter mais os pés no chão e pensar antes de agir, pensar antes em qual é o objetivo e como você pode chegar lá, enxergando possibilidades diferentes e não só um caminho, só um jeito, só uma pessoa. Vamos abrir a mente, tá bom? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários pode colocar essa frase. Eu vou agir com mais estratégia, beleza? Fortuna ela aqui também, né? E é isso então, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana. Deixe seu like, deixe seu hype, se inscreva no canal. Torne-se membro do canal se você quiser, se você puder. Tem o link aí na descrição de todos os meus vídeos, tá bom? Hoje mesmo tem vídeo novo aí para todos os membros do canal, que é uma mensagem surpresa intuitiva de autoconhecimento, né? Pra gente fazer um mergulho interior ali entre pessoas mais reservadas, né? Nos membros. Enfim, e também me sigam no Instagram, @sereia_intuitiva, que eu posto bastante coisa por lá, tá bom? E é isso, gente. Tchauzinho!